qualidades, entendendo que a segunda e a terceira um pouco mais próximas em relação à qualidade da dinâmica, a fase final também já fazendo justiça à prova, a fase final da segunda e da terceira, um pouco melhor do que da quarta égua, que já divide o grupo pela dissociação. São as 4 éguas mais machadas, mas a quarta égua já encurtou um pouco mais a passada, já perdeu um pouco mais do uso das articulações na fase final, aproximando da quinta e a sexta e a sétima, as 2 éguas que já pecaram um pouco mais da postura, já elevou um pouco mais o conjunto de frente, já dobrou um pouco mais a nuca e já subiu um pouco mais o movimento dos anteriores, mas a égua castanha já tem a mão mais sempre circular, visto por frente é mais corrigida em relação aos aprumos, a chegada ao solo é mais corrigida e a perna também trabalha um pouco mais dentro da massa. Na montada não tem uma diferença significativa de animal pelo outro, mas a postura um pouco melhor a fase final, a mão mais sempre circular, aprumos de melhor qualidade, coordenação e regularidade ainda a fase final, opção da castanha em relação à égua Lazan. Quinta, em relação à sexta, também 2 éguas que disputam essas classificações, mas a égua da quarta classificação, a fase final, já teve a atitude ainda um pouco melhor do que a égua de trás, que já trabalhou hiperflexionada, já subiu um pouco mais o joelho. A égua à frente terminou com a postura, coordenação, movimento mais linear, aproveitando um pouco mais as passadas e a qualidade da estabilidade, o equilíbrio do corpo e montada de melhor qualidade. A égua de trás um pouquinho mais reativa em relação à boca, já trepida um pouco mais a região da espada, já passa um pouco mais de atrito. A égua à frente está melhor embocada, está melhor postada, está mais estável na região das espadas, a mão chegando mais suave ao solo, coordenando um pouco mais o movimento. A montada foi superior, por isso a definição da quinta em relação à sexta. A quarta, em relação à quinta, 2 éguas que perdem um pouco mais no movimento, no uso das articulações, aí a fase final, quando comparada às 3 éguas da cabeceira, mas a quarta ainda mais dissociada. Se a gente sair, montar nas 2 éguas, fazer a transição do passo para a marcha, a égua tordilha já distribui um pouco melhor os tempos de apoio. As 2 éguas muito macias, de muito boa montada, mas a égua à frente, a transição ainda mais suave, distribuindo melhor os tempos de apoio, já estendendo, já engajando um pouco mais o movimento da perna, mas principalmente que a definição, a égua tordilha já parte um pouco mais as éguas à frente pela qualidade da distribuição dos apoios, da dissociação, por isso a definição da quarta em relação à quinta. Terceira em relação à quarta, aí como eu falei, a égua da terceira classificação já terminou mais reunida, mais oblíqua do que a égua de trás, distribuindo um pouco melhor os tempos de apoio pela energia um pouco melhor, a potência, a força do movimento, já com mais liberdade em relação ao movimento da mão. A mão está mais solta, já eleva um pouco mais aí o conjunto de frente, está mais oblíqua, transferindo um pouco mais o peso para os posteriores e a perna mais articulada. Já tem aí a qualidade do uso do jarrete um pouco melhor. Ela já tem flexão, extensão e avanço do membro posterior indo um pouco melhor. Então a vantagem é pela égua que está melhor postada, terminou mais reunida, com mais força no trabalho da perna, mais liberdade dos anteriores, mão mais rolada e a montada também de melhor qualidade. Ela passa menos atrito porque a mão chega mais corrigida ao solo. A égua de trás já encurta um pouco mais a passada, a mão já chega mais palmada, a frente um pouco mais baixa, já carregando um pouco mais, já pesando um pouco mais na boca. Então a égua que tem sustentação, adestramento, chegados anteriores ao solo, perna mais potente e está mais reunida e melhor em relação à qualidade da maciez, opção da terceira em relação à quarta égua. Segunda, em relação à terceira, aí a gente já vem crescendo da terceira até a primeira égua na qualidade do uso da qualidade do uso da articulação com coordenação ainda um pouco melhor. A segunda ainda mais coordenada do que a égua de trás, a perna trabalha mais dentro da massa, o movimento é mais linear, a chegada do anterior ao solo é mais corrigida, a mão é mais baixa e mais rolada, a chegada do anterior ao solo é mais corrigida na égua da segunda classificação. As 2 muito macias, mas aí o temperamento e o adestramento um pouco melhor da segunda égua. Quando a gente montou na égua da terceira classificação, um pouquinho mais nervosa, um pouco mais reativa, as 2 sendo muito machadas, a égua que tem temperamento, coordenação, estabilidade, equilíbrio, movimento mais linear e visto por frente e a qualidade da chegada do anterior ao solo, opção da segunda em relação à terceira. E primeira em relação à segunda, continua a qualidade do uso aí das articulações com mais qualidade a favor da primeira. Além de ser muito dissociada a égua da primeira classificação, ela encurta, mantendo a coordenação um pouco melhor. Pode encurtar um pouco mais o primeiro apresentador, ela mantém o grau da articulação ainda um pouco melhor, ela tem a progressão ainda mais linear, ela é mais coordenada do que a segunda égua e, sem dúvida, a melhor égua de montada foi a primeira égua. A segunda é excepcional de sela, mas a primeira ainda mais macia, passando menos atrito, mantendo a coordenação dos seus movimentos, a perna ainda mais forte, mais potente, trabalhando mais debaixo da massa, por isso a definição
opção a favor do movimento mais linear, da perna mais engajada e da melhor montada do campeonato. Por isso, a opção da primeira em relação à segunda égua. Pode parar as duas. Parabéns, proprietários e apresentadores.